Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$1 milhão investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo, vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Eu vim ali embora eu fale bairro, porque eu trabalhei muito tempo numa empresa do Rio Grande do Sul, mas eu sou de Goiânia, nasci em Goiânia, Goiás. Minha história com marketing, vamos dizer assim, uma retrospectiva geral. Legal. Partindo ali do ensino médio, né? Acho que a maioria do público que acompanha é jovem. E ali no ensino médio, basicamente, se você veio de uma família assim, de classe média, etc., o caminho que vai ter é a faculdade. Então, você vai fazer ali o ensino médio e sair para uma faculdade. E eu nunca queria isso, por diversas razões. Não me sentiria muito bem numa faculdade. Comecei a estudar muito cedo, assim. Bom, e aí eu não queria fazer faculdade. E ao mesmo tempo eu queria casar. Então, eu conheci minha esposa, que tá ali do lado. Que tá aqui com o Davizinho, inclusive. O Davizinho tá só ali. O Davizinho queria estar aí na cadeira. Ele queria falar. Ele queria falar. Pois é. E aí, na época, eu queria casar. Como a gente tava comentando, eu sempre fui 8 ou 80. E aí, eu queria casar. E aí, eu lembro de conversar com meu pai. Falei, pai, quanto que eu preciso uma renda mensal pra sustentar uma família? Olha só, com que idade isso? Isso, eu tava com 19 anos. Bem 880 mesmo. Bem avançado esse pensamento, hein? E aí meu pai falou assim, uma renda lá, falou, não, você precisa de 4 mil. Aí eu falei, beleza. E aí, nisso, eu já tinha conhecido o marketing digital por cima, assim. Já tinha tentado fazer sites, já tinha... comecei criando landing page. Sempre autodidata. Sim. E estudava... porque eu entrei no marketing numa época que falavam muito de coprodução. E aí eu estudei tudo, eu nunca cheguei a lançar alguém, mas eu sempre gostei muito de estudar. Então eu ficava estudando um assunto ali, mas executar mesmo, nunca. E aí eu comecei a estudar muito copy, porque eu sempre tive facilidade com escrita. Daí chegou vamos dizer assim, nesse momento, e aí eu falei, tem que fazer alguma coisa da vida. E aí foi quando eu estudava muito copy. E aí eu conversei com um cara, o nome dele é Marcelo Bragion. Ele é mais inclusive o Marcelo teve aqui, cara. Foi um podcast sensacional. Falei, Marcelo. Foi literalmente um dos melhores podcasts que a gente gravou. Inclusive, um grande abraço, Marcelo. Eu te vejo em Interlagos na Fórmula 1 ano que vem. Oi. Tá ligado? Poderíamos fazer uma parte 2, inclusive. É verdade. Foi incrível o podcast com ele. Foi um dos que a gente mais gostou. Então, você conversou com ele? Sim, mandei um direct ali no Instagram. E aí eu contei minha história. Falei, Marcelo, eu tô aqui muito tempo estudando copy. Me considero, assim, razoavelmente bom, porque eu estudava muito mesmo. Só que nunca tive uma oportunidade. E aí ele falou uma coisa que me ajudou muito. Eu não sei se eu vou lembrar direitinho a história, mas, cara, imagina que tu tá numa sala... e que tua piscada seja a única forma de você comunicar uma mensagem. Uau! Mas se essa sala estiver escura, ninguém estiver te vendo... você nunca vai comunicar sua mensagem. Basicamente, eu não lembro se foi... Era mais ou menos isso a história. Mas no fim das contas, o que ele estava querendo dizer é o seguinte. Se você não aparecer, se você não se expor, as pessoas nunca vão conhecer seu trabalho. Perfeito. E aí, a gente foi, verdade. E aí eu comecei a mandar mensagem para empresas, assim. Até que eu consegui uma primeira vaga de estágio com a Bárbara Bruna. Não sei se vocês conhecem. Conhecemos. Sim. Na época, a Bárbara nem era tão famosa quanto hoje em dia. Mas ela fundou ali o IBTO, né? Que é o Instituto Brasileiro de Tráfego Online. E aí ela me deu estágio ali. No começo eu queria até trabalhar de graça e tal. Ela me pagou, foi muito bom. E assim, eu trabalhei 1 mês com ela. E aí eu comecei a me expor mesmo. Colocar algumas coisas no Instagram, algumas coisas em grupos de Facebook. Daí surgiu a oportunidade para mim ir para uma outra empresa, que era agência de publicidade. Aí eu meio que aceitei e logo, questão assim de 15 dias depois, surgiu uma vaga assim para uma empresa bem grande, que é o Clube do Valor, do Ramiro Gomes Ferreira. Legal. E aí, eu tava ali querendo sustentar uma família, naquela fase. Eu tava querendo mais estabilidade, aceitei, fui para lá. E eu trabalhei lá, acredito que 1 ano e meio.
mais ou menos. Ó, meu filho tá aqui, grita ali. O Davi, cheio de personalidade. Inclusive, fez 10 meses ontem, né? Isso. Vamos dar um parabéns pro Davi. Parabéns, Davi! Parabéns, Davi! Fofinho! É que vocês não estão vendo, gente. Ele é uma fofura. Todo esperto. E aí, trabalhei 1 ano e meio ali no Clube do Valor. Aprendi muito, assim. É uma ótima empresa. Inclusive, fica o elogio aí pra empresa, que é o Clube do Valor. A seriedade. O Ramiro. Obrigado, Ramiro, pela oportunidade. E aí, pô, no Clube do Valor, eu estudava muito copy e foi onde eu tive a chance, assim, de aplicar muita copy. Eu apliquei muito lá. E, ao mesmo tempo, tive bastante noção de empresa, de como pensar em empresas e coisas do tipo. E aí, chegou uma hora ali que eu falei, pô, ainda quero algo mais. Nem todo mundo... E aí, é uma coisa, assim, que eu acho importante dizer, é que nem todo mundo tem o perfil para empreender, para se arriscar. Com certeza. Então, talvez, pô, seu lugar sendo colaborador. Não tem nada de errado nisso, é muito bom. Uhum. Mas eu senti ali naquele momento que, pô, seria legal empreender. E como que, já me alongando, como que foi isso, né? Que eu acho uma das coisas interessantes. Eu já estudava muito copy por clássicos. Então tem um cara chamado Gary Halbert, inclusive fica a recomendação. Gary Halbert é um ótimo copywriter, só que ele fala muito mais de outras coisas. E aí, lendo ele ali, ele fala, pô, tu tem que lançar a sua carta. Carta seria copy, né? Uhum. Para tráfego frio, etc. E aí que eu fui lendo aquilo, foi me dando inspiração, sabe? Eu fui sugando um pouco da personalidade dele. Eu falei, não, tem que arriscar, tem que fazer alguma coisa. E aí, daí eu resolvi sair e começar a lançar meus produtos. E a coisa interessante que a gente estava comentando é que as pessoas conhecem o mundo de PLR. E aí, por conhecer PLR, elas começam a estudar tráfego, copy. No meu caso, foi um pouco diferente. Eu não sabia que existia esse mundo de pessoas envolvidas com PLR. Tipo, hoje em dia, existem várias referências nacionais. Eu não conhecia ninguém, porque eu era muito na minha. Então, eu conhecia um pouco do pessoal de lançamento. Tipo, sim, Marcelo Bragion, Bárbara Bruno, Érico Rocha. E aí, eu fui direto ali na fonte, que é Gary Halbert, Gary Bensiwenga. E aí, eu comecei a estudar aquilo ali. E aí, o Gary falava assim, pô, se tu não tem produto, não tem nada, tu lê um livro, resume ele, cria uma carta e vende para tráfego frio. Que é basicamente o que o pessoal chama hoje em dia de PLR. E aí eu fiz isso, e aí só depois lá na frente que eu fui conhecer o pessoal que fala, que vende PLR, etc. Foi mais ou menos isso, assim. Genial. Legal.